Olá, gente, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou abordar uma questão que, assim, muitos profissionais que desenvolvem projetos na área da saúde ainda acabam se perdendo, né, ou, digamos assim, não especificando, né, de uma forma correta essa informação, que é a altura do pé direito. E o que é, né, essa altura desse pé direito? Né? Um nome meio estranho, né? Pé direito. Se você não é um profissional da área da arquitetura ou da área da engenharia, né, eu acredito que você não esteja familiarizado com esse termo. Mas é muito simples. Tá? O pé direito é a altura entre os pavimentos, né, de certa forma. Então, a altura entre o piso e o teto, né, ou entre o piso e o piso do pavimento de cima. Ou também a altura entre o piso e o forro, tá? Nesse desenho aqui, ó, você consegue entender melhor. Então, nessas duas linhas de baixo é o piso, tá? Ou a laje, né, de um determinado pavimento. E nessas outras duas linhas superiores é o teto, né? Ou a laje do pavimento superior, ou a laje de cobertura, tá? Então, vamos determinar assim: piso, teto, tá? Então, o pé direito, digamos, convencional é a distância entre o piso e a laje, a face de baixo da laje. Alguns profissionais acabam também determinando o pé direito a distância entre o piso de um pavimento até o piso do outro pavimento, de piso a piso. Eu particularmente sou um desses profissionais que considero assim nos projetos dessa forma, né? Ah, tu vai projetar ali uma edificação com 5 pavimentos, né? Então a gente está conversando ali com o engenheiro e tal. Ó, meu pé direito vai ter 3 metros, vai ter 3,50, 4 metros. Mas eu sempre, né, complemento. Ó, meu pé direito, né? Piso a piso, 4 metros. Piso a piso, 3 metros. Então é sempre bom a gente especificar, porque esse termo pé direito, ele sempre tem um entendimento diferente entre um profissional e outro. Daqui a pouco a pessoa está considerando o pé direito entre piso e a parte de baixo da laje. Então eu já considero tudo, depois só desconta a espessura da laje. Tá? Mas assim, não tem o certo e não tem o errado. Tá? O importante é que os outros profissionais que irão receber a sua informação acabam entendendo. E a questão do pé direito do forro é a altura útil embaixo do forro, né? Então do piso até embaixo do forro. Joia? Assim, ó, qual é a importância, né, que tem o pé direito, ou a altura do pavimento? Na verdade, ele acaba influenciando muito, né, no conforto dos usuários daquele ambiente. Então, quanto mais baixo o pé direito, seja do forro, seja da laje, né, mais vai dar aquela sensação de enclausuramento. Então, assim, um ambiente pequeno, um ambiente menor, digamos, um banheiro, né? Se o pé direito for um pouco mais baixo, você não vai sentir, né, essa sensação que está num ambiente enclausurado, porque as dimensões do ambiente são menores, né? Então, digamos que esteja proporcional à altura do forro, né? Até assim, ó, se você está num ambiente menorzinho, né, tipo um banheiro, e tem um pé direito muito alto, não sei se você já entrou num ambiente assim, dá uma sensação meio estranha, né? Então, ao contrário, também acontece. Agora, sim, quando você está num ambiente maior, numa grande sala, não precisa nem ser tão grande assim, mas que não seja um tamanho de um banheiro, de um DML, né? E o pé direito é muito baixo, você já sente, né, aquela sensação, enfim, você perde um pouco aquele conforto, aquela sensação boa de estar dentro daquele ambiente, né, pelo fato de sentir um pouco aquele enclausuramento, né? Claro que as diferenças, poucas diferenças não se percebe, mas experimenta entrar aí num ambiente que tenha 2,40, né, 2,30, até 2,50, dependendo, né, o tamanho do ambiente. Então você acaba sentindo, né, essa sensação realmente de clausura. E o que acontece? Esse pé direito, né, também tem
padrões mínimos de altura que tem que ser respeitado, né? Isso não é só na área hospitalar, na área residencial, né? Então, o próprio plano diretor, o código de obras do município, ele estabelece um pé direito mínimo, tá? Então, isso você tem que seguir. Na área hospitalar, né, a gente possui uma legislação que é a RDC 50, né, que é ela que acaba determinando todos os quesitos para que se projete nessa área. Então, os principais parâmetros estão determinados, né, nessa norma. Só que para o pé direito, o que acontece? A RDC 50 ela apenas coloca como uma exigência de uma altura mínima para o pé direito 3 ambientes, que eu já vou comentar. Os outros ambientes, independente né, da unidade que for, ela não determina o pé direito mínimo e ela acaba passando essa questão para o código de obras do município, né? Então, no mínimo, você tem que seguir aquilo que está ali no código do município. E também assim, né, uma questão de bom senso do profissional que está projetando, tá? Não é só porque a legislação ela coloca um mínimo, né, que tem que ter essa altura, que você tem que seguir, né, sempre o mínimo, né? A gente sempre tem a mania, principalmente quem projeta na área da saúde, de seguir ali a legislação sempre nos mínimos, né? Ah, o ambiente tem que ter no mínimo isso aqui, a pessoa sempre vai ali e faz o mínimo, mas muitas vezes esse mínimo ele não atende, né? Vai depender muito também das atividades que serão exercidas dentro desse ambiente, tá? Principalmente na área hospitalar, que tem atendimento de pacientes, outras não têm, né? Então tudo isso tem que ser levado em conta. E qual é a altura mínima, então, do pé direito que a RDC 50 ela acaba determinando em alguns ambientes? Salas de emergência, então num pronto atendimento, ou numa unidade de atendimento imediato, né, aquela sala que atende a emergência, ela tem que ter um pé direito mínimo de 2,70. Na sala de exames de hemodinâmica, também 2,70, né? Não sei se você já viu uma sala de hemodinâmica, mas ela tem uma parte dos equipamentos, né? Ela é fixa no teto, na laje do teto, então tem um trilho que corre ali uma parte do equipamento. Então tem que ter um pé direito mínimo, né? Senão acaba inviabilizando a instalação do equipamento. E também nas salas de cirurgias, o pé direito mínimo de 2,70. Lembrando que a sala de cirurgia tem o foco cirúrgico, então também tem que ter, né, uma altura mínima para viabilizar a própria instalação do foco cirúrgico. Aí fora o foco também tem as estativas, né, então se acabar ficando muito baixo o forro, acaba complicando também essa instalação. Então, nesses 3 ambientes, a gente tem que respeitar essa altura mínima de 2,70. Então, só para você ter uma ideia, que na nova RDC 50, a minuta da nova RDC 50, não sei se realmente, né, o texto final vai ser igual a esse que está nessa minuta. Para as salas de emergência, que atualmente é 2,70, já passaram para 2,85. Olha só, já aumentou 15 centímetros. Para o exame de hemodinâmica, que atualmente é 2,70, na verdade, a sala de emergência é 2,90. E a sala de hemodinâmica é 2,85, já maior do que, né, os parâmetros atuais. E para as salas de cirurgia, ao invés dos 2,70 atual, né, a nova legislação, a minuta da legislação, já está prevendo 2,85 para as salas de grande cirurgia e 3 metros para as salas de cirurgia de robótica. Então, assim, eles já estão aumentando aí 30 centímetros, né, para as salas maiores e as salas um pouquinho menor, né, mais 15 centímetros acima desse 2,70. Então, para você ver que se eles estão aumentando, algum motivo tem, né? Então, ou seja, né, esse 2,70, que é o mínimo, ele já está ficando meio ultrapassado em função dos equipamentos, né? Quanto maior a tecnologia que é utilizada dentro da área hospitalar, né, mais espaço de infraestrutura é necessário, tá?
Bem, então a questão da altura do pé direito, ele vai atender o conforto dos usuários, vai atender também os parâmetros da legislação, que esses parâmetros justo é para atender também o conforto dos usuários. E principalmente, gente, principalmente é isso aqui, ó, as instalações, tá? Tem algumas unidades dentro de um hospital, tá? Eu vou sempre falar em termos de hospital, tá? É onde tem uma maior complexidade, né? E tendo uma maior complexidade tem uma maior gama de instalações. Então, as instalações, né, dentro de um hospital que acabam ocupando muito espaço aqui, ó, no entreforro, que a gente diz. Esse espaço é o espaço que corre as instalações. Ah, Cláudio, mas eu sou obrigado a ter o forro, né, dentro de um ambiente hospitalar? Assim, ó, obrigado a ter forro você não é, né? Mas olha só, primeiro, né, até a própria RDC 50 ela diz que nas áreas críticas e semicríticas, ou seja, praticamente todas as áreas que têm pacientes, né, o que são realizados procedimentos, as tubulações, tanto nas paredes como no teto, elas não podem ser aparentes. Tá? Então você não pode ter um eletroduto correndo na parede, né, ou melhor, no teto, também na parede. Gases medicinais, né? A gente vê, canso de ver nos hospitais os gases, a tubulação de gases medicinais, tudo aparente, né, tudo exposta, ou seja, dificulta a higienização ao redor, né, do eletroduto. Então, caso essas instalações estejam aparentes, elas têm que ser protegidas, né, ou com uma canaleta, com algum material que depois facilita a higienização. Então, assim, né, sem forro dificulta muito a instalação. Claro que se for uma unidade mais simples, um ambulatório, consultórios, que não tem muita infraestrutura, né, pode até embutir na laje, né, no momento da construção e tal. Mas o forro ele sempre facilita, ele facilita essas instalações, né, ele te dá uma flexibilidade maior. E essas instalações, né, que passam em cima do forro, que é a dor de cabeça aí de muitos profissionais, né, que vão desenvolver aí um projeto de uma unidade de alta complexidade, muitas vezes não tem uma ideia de tudo que passa em cima do forro. Tá? Eu até vou colocar agora na sequência, só para vocês terem uma ideia, algumas imagens, também planta baixa, de um centro cirúrgico, eu acho que até de outras unidades, para vocês terem uma ideia do que passa em cima de um forro. Então, gente, eu vou mostrar para vocês agora dois projetos. Um é de um centro cirúrgico e outro é de uma UTI, tá, relacionado à parte de climatização. Para vocês terem uma ideia, né, da quantidade de dutos que são necessários, né, para esse tipo de unidade. E claro que cada projeto tem a sua especificidade, tá? Isso vai depender muito também do projetista. Mas nesses dois projetos vocês vão entender, né, aquilo que eu comentei anteriormente, né, sobre a necessidade do espaço no entreforro, tá? Então, assim, aqui na tela eu tenho o projeto de um centro cirúrgico, tá? O objetivo não é explicar como é que funciona essa unidade, tá? É só para vocês terem uma ideia da quantidade de instalações que tem sobre o forro, tá? E nesse caso aqui seria apenas a parte dos dutos. Então, assim, é um projeto de um centro cirúrgico, tem, né, uma grande quantidade de salas de cirurgia. Então, nessa parte que eu estou passando aqui com o mouse, é a área das salas de cirurgia, nessa parte superior aqui do desenho, e nessa parte inferior também são as áreas, né, onde estão as salas de cirurgia. E na área central, né, tem a parte de recuperação e vários outros ambientes de apoio. Então, eu vou dar uma passadinha agora nas salas de cirurgia. Vou dar um zoom aqui bem próximo. Então, praticamente todas as salas elas são iguais em relação à climatização. Então, assim, ó, vamos pegar essa sala aqui do meio. Todos esses dutos eles estão no entreforro da sala, tá? Então, esse duto que está nessa cor, digamos, um azul mais escuro, um lilás, né?
Esses dutos são os dutos de retorno. E esses dutos nesse azul mais clarinho são os dutos de insuflamento, que ele vai, digamos, inserir dentro da sala, né, o ar tratado. E esse duto azulzinho mais escuro, né, ele vai retirar o ar da sala, tá? O ar que já está viciado. Então, olha só, dentro de cada sala eu tenho esses dutos, tá? E são dutos aí com 35 centímetros de altura, né? Esses aqui já tem 20, então, como eu falei, varia, né, de projeto para projeto. Então, olha a interferência que esses dutos eles já vão causar no teto da sala de cirurgia. Fora isso, ainda tem, né, o fluxo laminar, tem aqui os difusores, né, com o filtro absoluto. Depois, ó, aqui no centro da sala eu tenho a ancoragem do foco cirúrgico, ele também tem duas estativas. Então, tudo isso são interferências que irão acontecer. Tá? E como a casa de máquinas desse sistema de climatização ele está acima do centro cirúrgico, nessas áreas que tem esse retângulo com o X, né, são os dutos que sobem na vertical para chegar nas casas de máquinas. Tá? Então, tanto nessa posição como também nessa posição aqui no canto de baixo da sala. Tá? Então, olha só a quantidade de instalações que tem em cima de cada sala de cirurgia. Nas circulações, você também vai perceber que também tem uma grande quantidade de instalações. Tá? Então, nessa circulação que está aparecendo logo abaixo da sala de cirurgia, também nós temos duto de insuflamento, né? E também tem aqui em amarelinho duto de exaustão. Tá? Então, são dutos também de 35 centímetros de altura, né? E fora todos os difusores e as grelhas que também tem no teto. Olha só. E nessa parte de baixo, onde estão as outras salas de cirurgia, a mesma coisa. Olha a quantidade de instalações que tem sobre o forro. E assim vai. Na parte do miolo, né, do pavimento do centro cirúrgico, a concentração, né, de instalações da parte de climatização não é tanta, mas também tem vários dutos. O duto de 350 milímetros, né, ou 35 centímetros, também tem vários dutos. Tá? Então, por isso que é importante que você tenha um bom espaço no entreforro, principalmente nesse caso aqui no centro cirúrgico. Vamos ver agora o desenho de uma UTI. Então, esse aqui é o projeto de uma UTI. E vamos ver agora a parte dos dutos de ar-condicionado, para você também ter uma ideia do espaço que ele ocupa. Aqui é a área dos leitos da UTI, então tem um duto de insuflamento, ó, que ele está passando nessa posição. Também tem duto de retorno. Ó, são dutos com 40 centímetros de altura. Nessa parte ele já cai para 35. Duto de 50 centímetros de altura, olha só. Tá, então, esse azulzinho aqui são os dutos de insuflamento. Nessa parte de baixo, onde estão os isolamentos, ó, duto de insuflamento, duto de exaustão. Essa parte de baixo, nos outros leitos de UTI, a mesma coisa. Tem a parte de vestiários também, em alguns ambientes de apoio, vários dutos de exaustão, né, que tem uma rede de exaustão, ó, tem um equipamento em cima do forro, outro equipamento aqui em cima do forro. Também tem, nesse caso aqui, uma rede de água gelada, então são tubulações que correm sobre o forro para fazer a alimentação de alguns equipamentos. E essas tubulações, elas têm um diâmetro bem generoso, fora o isolamento térmico, né, que tem ao redor dessas tubulações. Então, assim, é bastante coisa, tá? Então, assim, para você ter uma ideia, né, da quantidade de instalações só da parte de climatização, ventilação e exaustão que tem em cima do forro de uma UTI. Então, assim, dentro de um hospital, né,
a grande parte das instalações elas estão escondidas, elas estão ocultas, ou seja, no entreforro ou também dentro das paredes, tá? Assim, ó, só para você ter uma ideia, né, das possíveis ou dos possíveis tipos de instalações que podem passar no entreforro. Eu fiz uma listinha, né, para você ter uma ideia. Primeiro, dutos. Esse realmente ele é um consumidor voraz, né, do espaço entre forro. Dutos para o sistema de climatização, ventilação e exaustão. Principalmente centro cirúrgico, UTI, que possui, né, muitas instalações, principalmente, né, de climatização, de filtragem, renovação de ar, e não tem uma outra forma de fazer se não for através de dutos, tá? Então, os dutos, eles ocupam muito espaço, e um duto geralmente ele vai ter ali uma altura de, claro que vai depender muito, né, do projeto, mas é uma altura ali de 35 centímetros, às vezes até 40 centímetros. Até pode trabalhar com duto mais baixo, mas daí a seção vai ter que ser maior, né, a largura vai ter que ser maior. Então ele já ocupa um belo de um espaço. Depois, as eletrocalhas, claro que é muito mais fácil, né, num projeto você conseguir deslocar as eletrocalhas, né, ou trabalhar com as eletrocalhas do que com os dutos de ar-condicionado. Tá? Mas é mais para você ter uma ideia de tudo que corre em cima do forro. As eletrocalhas, da parte elétrica, da parte de cabeamento estruturado, toda a rede de gases medicinais. Tá? Eu vou mostrar para vocês ali um projeto para vocês terem uma ideia da quantidade, né, de tubulação de gases medicinais que corre sobre o forro, principalmente nessas unidades de centro cirúrgico e UTI. Bem, então agora vamos ver a parte de gases medicinais, né? Qual é a quantidade de tubulações de gases medicinais que geralmente passa também no entreforro. Esse aqui é o centro cirúrgico, o mesmo projeto que eu mostrei anteriormente, que tinha aquele monte de dutos que você viu. Olha só também a quantidade de tubulação de gases medicinais. Lembra aquelas salas de cirurgia que tinha um monte de duto em cima do forro? Então, assim, além daqueles dutos, também tem uma grande quantidade de tubulação de cobre para a alimentação dos gases medicinais. Olha só, né? Tubulação de oxigênio, de ar comprimido, de vácuo, de óxido nitroso, também tem de gás carbônico, de nitrogênio. Tudo isso aqui entrando nas salas de cirurgia. E depois ela percorre toda a circulação. E por aí vai. Nas outras salas de cirurgia também, ó, a quantidade de tubulação. É coisa, né, gente? Olha só. Depois, dentro da recuperação pós-anestésica, né, então cada leito também vai ter a sua rede de alimentação. E na área central também, né, onde tem cada leito, também vai ter um ponto de gases medicinais. Então, bastante instalação em cima do forro. E olha que eu só falei agora a respeito dos gases medicinais e do ar-condicionado. Tá? Ainda tem o resto das instalações que também precisa ter espaço, né, para que seja instalada sobre o forro. Vamos agora para uma unidade de UTI, para ver a questão dos gases medicinais. A área dos leitos, né, então tem também alimentação dos gases medicinais. Nesse caso aqui, como a alimentação vai ser através de uma estativa, os gases medicinais irão alimentar, né, essa estativa. Tá? Então, cada leito tem também entrada dos gases medicinais. Aí assim vai. E ele acaba circundando toda a unidade. Tá? Então também é bastante coisa. Também tem a parte de tubulação de esgoto, de água, né, do sistema preventivo, né, seja rede de hidrante, de alarme, se tiver rede de sprinklers, e por aí vai.
né? Também rede de vapor, né, caso um hospital trabalhe com caldeira, enfim, né, isso também tem. Depois, a rede de água gelada do sistema de ar-condicionado. Então, os sistemas mais robustos de climatização, né, ele utiliza uma tubulação específica, né, que tem água gelada que utiliza para fazer toda a parte de resfriamento. Tá? Então, também são tubulações grandes, com isolamento térmico, e tudo isso vai ocupando espaço. Tá? Imagina tudo isso que eu estou falando no entreforro. Também tem equipamentos, tá? O que acontece? Alguns equipamentos também de climatização, às vezes umas unidades que são um pouco menor, né? Também isso depende muito do projeto, né? De quem vai fazer o projeto de climatização. Também é colocado pequenos fancoios no entreforro, tá? E depois sai o duto, né, para fazer a alimentação. Isso acontece muito. Então esse fan coil, né, um pequeno fan coil, ele também fica no entreforro. É no entreforro onde é realizado a fixação do foco cirúrgico, das estativas, né? Então tem tanto o foco cirúrgico como a estativa tem uma base que ela é chumbada na laje, depois sai, né, a haste que vai fazer a sustentação do foco cirúrgico e da estativa, e tudo isso no entreforro ali, compartilhando espaço com todas as outras instalações. Tem alguns hospitais que optam também por aquele sistema de transporte de correio pneumático, né? Não sei se você já viu, mas são os tubos, né, que transportam material, então eles podem andar pelo hospital inteiro, e são umas tubulações com um diâmetro bem generoso, e isso também corre no entreforro. E também alguns equipamentos, como por exemplo, quando tem manipulação, né, de quimioterápicos, ou a farmácia de manipulação, tem aquelas capelas. Quando a capela ela não é instalada próxima à parede externa, tem que também passar, né, um duto de exaustão dessa capela. Né, a própria ressonância magnética também tem um tubo que a gente fala que é o tubo de Quench. Né, dependendo da posição da ressonância magnética, esse tubo também ele vai correr entre o forro. Então assim, ó, é muita coisa que corre no entreforro. Tá? Então só quem trabalha com projeto de hospital de alta complexidade, ou já trabalhou, né, consegue entender o que eu estou falando. Tá? Então o que acontece? Né? Muitas vezes quando o profissional ele não acaba projetando, né, a altura do pé direito, né, de uma forma, posso falar até de uma forma correta, né, mas de uma forma ideal para colocar todas essas instalações quando é uma instalação de alta complexidade. Né? O que acontece? Ou o pé direito acaba baixando muito, ou daqui a pouco tem que começar a fazer artifícios que a gente vê em tudo que é lugar, começar a fazer sanca, né? Fazer rebaixo do forro. Aqui vai ter um equipamento, o equipamento não vai dar para colocar, né, só nessa distância do forro, do entreforro que sobrou, aí temos que fazer um rebaixo aqui no canto, né, para que o equipamento acabe encaixando aqui, sabe? Então isso acontece, olha, muito, rebaixo no forro, né, que não tinha, não passava nem na cabeça, né, do arquiteto, do engenheiro que projetou ali a edificação, que daqui a pouco a própria planta de paginação de forro que ele fez, ele vai ter que alterar porque esses imprevistos, né, acabaram acontecendo na obra. Isso eu estou falando de uma obra nova, tá, gente? Quando tem a oportunidade de definir a altura dos pés direitos, começar de uma forma correta. Mas quando é uma obra de reforma, aí sim, aí realmente o pepino é grande, né? O problema é grande. Porque tem muitas edificações que elas não foram, muitas não, né? Geralmente uma obra de reforma é de uma edificação, grande parte, claro que quando ela não é dentro de um hospital, ela não foi pensada, né, para colocar equipamentos de entreforro, que foi pensada para utilizar, né, para colocar uma unidade de alta complexidade, enfim. Aí realmente o forro acaba ficando baixo
enfim, né, para conseguir, né, viabilizar as instalações, muitas vezes a altura do forro acaba não sendo a ideal. Mas, enfim, é o que acontece. Assim, você pode estar me perguntando, tá, Cláudio, mas então qual é a altura ideal? Né? Eu sei que a RDC 50 ela fala que nesses ambientes tem que ter 2,70 m, né? Mas por onde que eu começo? Né? O que eu deixo em relação a essas alturas? Né? Ou pelo menos que parâmetro que eu utilizo? Assim, ó, primeiro, né, a altura entre piso, né, o pé direito. Tá, o pé direito, como eu comentei, o pé direito que eu considero é de piso a piso. Tá? Isso aí é o que eu considero nos projetos. Geralmente, para obra hospitalar, quando é um projeto novo, né, a gente consegue, né, fazer o desenvolvimento de todo o projeto, a gente coloca de piso a piso, geralmente uns 4,20 metros. Tá? Essa altura é uma altura excelente, de piso a piso. Tá? Que a gente acaba assim não tendo muito problema no entreforro. Assim, não tendo vírgula, tá? Porque eu já peguei projeto de 4,20 metros, só que o problema é que as vigas acabaram ficando muito altas. Né? E as vigas muito altas, o que acontece? Né? Acaba impossibilitando que passe as instalações na área onde está a viga, né? Ou se deixe a previsão de furação na viga, mas isso aí nem sempre dá certo, né? E aí muitas instalações têm que passar no espaço que sobra entre a viga e o forro, que eu já vou comentar aqui embaixo, né? Mas 4,20, nossa, já é um pé direito bem interessante para a área hospitalar. Ou, né, mais ou menos 4 metros embaixo da laje, tá? Considerando aí uns 20 centímetros de laje, vai depender do tipo de laje também, né? Ou 4,20 acima da laje, uns 4 metros embaixo da laje. Seria um pé direito bem interessante, né, para trabalhar na área hospitalar. E a altura do forro, assim, ó, maior que 2,60 m. Tá? Geralmente, eu vou comentar aqui também, a gente trabalha aí com 2,90 m, 2,80 m, 3 metros, mais ou menos dentro dessa faixa, tá legal, né? Mas nada abaixo de 2,60 m, até porque, né, a maioria dos municípios, né, acaba estipulando 2,60 m como altura mínima. Tá? Então, 2,60 m embaixo do forro e 4,20 metros de piso a piso. Se você trabalhar aí com esses parâmetros, você já estará bem encaminhado no seu projeto. Assim, ó, eu acabei fazendo aqui um desenho para representar um pouco melhor essa questão do pé direito de 4,20 metros. Então, utilizando 4,20 metros de pé direito, né, de piso a piso, e considerando um forro, a altura do forro de 2,90 metros. Tá? Nesse caso, se a laje ela ter 25 centímetros, vai sobrar de entreforro 1,05 m. Tá? Aí, tirando mais a espessura do forro e tal, vamos botar 1 metro. Né? Vamos botar aqui que vai sobrar 1 metro para passar todas as instalações. Às vezes parece muito, tá? Mas olha, dependendo, né, o local, às vezes pode até ficar meio apertado, tá, para passar. Mas enfim, são parâmetros, né? Se por acaso, quando você estiver fazendo o projeto executivo, né, a compatibilização dos projetos, você verificar que, olha, está ficando um pouco apertado, né? Então nada impede que você abaixe um pouco a altura, em vez de 2,90 m, coloca para 2,80 m, né? Aí 10 centímetros já ajuda muito, tá? E assim, ó, trabalhando com esse 4,20, o que acontece? Né? Quando tem viga, isso você tem que cuidar, tá? Quando tem viga, a altura da viga ela pode ser uma grande interferência também no entreforro. Porque nesse caso aqui, tendo uma viga de 70 centímetros, claro que vai depender muito do vão, né? Mas tendo uma viga de 70 centímetros, sobraria
de passagem embaixo aqui da viga e o forro, 60 centímetros. Está meio fora de proporção, mas né, mais para você entender. Sobraria 60 centímetros de passagem. Tá pensando que um duto de ar-condicionado de uma determinada área pode ter de 35 a 40 centímetros de altura, né, já acaba ficando no limite. Tá? Assim, ó, quando você puder projetar, né, uma edificação, determinar a altura do pé direito e ainda, junto com o projetista do estrutural, né, ver se tem a possibilidade de dimensionar uma laje sem viga, seria o ideal. Tá? O entreforro limpo, sem interferência de vigas. Claro que a viga ela está camuflada, né, de uma outra forma, mas assim, sem ter uma laje plana, uma laje limpa, isso seria o ideal. Tá? Que daí você não vai ter dor de cabeça depois na parte executiva do projeto. Ah, e mais uma coisa. O que acontece? Né? Daqui a pouco você pode me perguntar assim, ah, Cláudio, eu tenho um pé direito de 3 metros apenas. Tá? Vamos lá, um pé direito de piso a teto, ou até de piso a piso, não vai influenciar muito agora. E eu queria instalar um centro cirúrgico, uma sala de cirurgia, né, com pé direito de 3 metros. É viável? Dá para fazer? Olha, até é viável, tá? É muito complicado, até é viável, desde que, assim, ó, se essa sala de cirurgia, né, deixa eu pegar aqui um espaçozinho aqui para explicar para você, tá? Se essa sala de cirurgia, vamos colocar aqui deixa eu trocar aqui deixa eu trocar aqui a caneta. Então aqui, ó, vamos imaginar que aqui esteja o centro cirúrgico, tá? Então nós temos 3 metros. Lembrando tudo que eu falei do entreforro. Se for olhar aqui 2,70, vamos indicar aqui o forro. 2,70 seria a cota do forro mínima. O entreforro aqui não cabe nada, né? Vai dar 20 centímetros, então acaba inviabilizando a instalação do sistema de ar-condicionado e por aí vai, né? Mas se acima do centro cirúrgico você for telhado ou tiver talvez uma possibilidade de fazer um pavimento técnico, aí você pode correr os dutos por cima da laje. Os dutos, se tiver eletrocalha também corre por cima, então corra a instalação toda por cima. Claro que depois vai ter que furar a laje para descer, né, com os dutos para chegar no difusor. Tá? Então tem essa possibilidade. Aí no caso você pode colocar um forro quase rente ao teto só para embutir as luminárias, né, e dar um acabamento melhor. Tá? Faz aí com uns 2,80 de forro, né? O forro vai ficar praticamente aí uns 15 centímetros do teto, mas dá para encaixar as luminárias. E é isso aí. Tá? Ah, o foco cirúrgico, né? O foco cirúrgico, dependendo do fornecedor, ele também tem uma solução de foco cirúrgico para pavimentos mais baixos, tá? Isso é uma questão de verificar. Mas até há essa possibilidade. Mas isso tem que ser muito bem estudado, tá? Tem que ter um profissional muito bem, ou melhor, tem que ter um profissional muito bom que trabalha com projeto de climatização, tá? Tem a questão dos gases medicinais, né? Então é muito mais complicado, mas é a única alternativa que tem para implantar o centro cirúrgico. Dá para resolver, dependendo da situação. Mas vias de regra, se não for dentro desse contexto, esquece. Tá? Aí realmente não tem condições. Bem, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar em relação a essa questão do pé direito, né? Se você ainda ficou com alguma dúvida, né, coloca aqui nos comentários que eu vou procurar sanar aí as suas dúvidas. Joia? E olha só,
Se você ainda não é inscrito aqui do meu canal, vai ali, se inscreva, né? Também acione ali o sininho do YouTube, que quando eu postar um vídeo novo, né, ele sempre vai avisar vocês. E uma outra coisa, eu tenho um canal lá no Telegram. Eu não sei se você faz parte, mas caso você não conheça, não faça parte, tá? Também tem um link aqui na descrição desse vídeo para você entrar lá no meu canal do Telegram. Eu faço muito conteúdos, tá? Em relação a esse que eu passei para você, eu faço enquetes a respeito de um tema, depois eu vou lá, comento a respeito da enquete, vou colocando vários conteúdos aleatórios, né? De uma forma um pouco mais informal, né? Em relação aos conteúdos que são apresentados aqui no YouTube. Então, assim, é um canal que já tem muita informação a respeito dessa área. E você também pode comentar comigo lá, né? Tem um tipo de um chat que você pode entrar em contato comigo, né? E talvez tirar alguma dúvida, né, em relação ao tema que eu abordei. Joia? Então eu agradeço por você ter ficado comigo até agora nesse vídeo, né? Um grande abraço e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.